Boa noite, meus irmãos e amigos. Estamos aqui mais uma vez para o vídeo da semana. Tentei levar no ar alguns vídeos, mas não tive condição. Mas vamos começar por aqui, continuar, né? Essa luta é árdua. Que Deus me dê sabedoria para mim levar de maneira que realmente seja mais clara possível, que todos aqueles que escutarem consigam compreender de forma aceitável. Como aceitar a doutrina da Trindade se não existe base bíblica? Vou falar de novo. Como aceitar a doutrina da Trindade se não existe base bíblica? Nesse estudo vamos comprovar a inexistência do dogma na Bíblia. Vamos começar, né, gente? Ao nosso irmão que deixou isso aí, deixou esse trabalho feito aí. Muito obrigado. Estamos usando para poder levar a mensagem do nosso Pai Salvador Jesus Cristo. Existe algum texto bíblico que afirma que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um? Ou seja, que os três são um? Leia em João, nas Escrituras Sagradas, leia em João, 1 João 5, versículos 7 e 8. Pois há três que dão testemunho no céu ao Pai: a palavra é o Espírito de Deus. Está escrito santo, né? E a terceira são uma. Três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. 1 João 5, 7 a 8. Em toda a Bíblia, este é o único texto que defende o conceito de trindade, ou seja, que os três são um. Mas por que neste texto está entre colchetes? Os três são um. Mas por que este texto está entre colchetes? Como este texto está em outra versão da Bíblia? Vamos lá. Tanto a Bíblia de Jerusalém como na edição João Ferreira de Almeida, em 1 João 5, 7, está entre colchetes o seguinte explicação: todo conteúdo entre colchete é matéria da tradução
de Almeida, que não se encontra em texto grego adotado. Ou seja, ele foi adicionado na Bíblia posteriormente pelo copista, pois não se encontra nos manuscritos originais. Hoje, os mais sinceros estudiosos da Bíblia não utilizam esses textos, pois há três que dão testemunho: o Espírito e a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Na Bíblia, linguagem de hoje, 1 João 5, 7, 8 está de seguinte forma: há três testemunho, o Espírito, a água e o sangue. Tentar melhorar ali um pouquinho. Opa! Pra cá mesmo. Opa! Ok. Como não existe nenhum outro texto bíblico que afirma que o Pai, o Filho e o Espírito são um, muitos utilizam Mateus 3, 16, 17, o batismo de Jesus, Mateus 28, 19, o grande compromisso, 2 Coríntios 13, 13, as bênçãos apostólicas e outros versos em defesa de sua tese. Um dos primeiros argumentos usado é o fato que Deus, Jesus e o Espírito de Deus, que eu falo, né? Espírito Santo, são mencionados juntos neste mesmo verso. Porém, perguntamos: o simples fato de um verso mencionar os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é uma prova da existência de uma trindade? As palavras trindades, trina, triuno, trino, jamais foram usados pelos escritores da palavra de Deus. A doutrina trindade era desconhecida pelos israelitas do Velho Testamento e pelos cristãos do Novo Testamento. De acordo com o dicionário, trindade é um dogma da religião cristã que sustenta a existência de três pessoas distintas na natureza de Deus, ou divindade tríplice, nas regiões pagãs. Gente. Religiões pagãs, trindade. Já foi dito, né? A primeira trindade. Nimrod, Semiramis, Tammuz. Vamos lá. De acordo com a Igreja Católica, o mistério da Trindade é a doutrina central de fé católica.
A Igreja estudou este mistério com grande cuidado e, depois de 4 séculos, decidiu declarar a doutrina desta maneira: dentre da unidade de Deus há 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está no Catecismo da Igreja Católica, o Catecismo de hoje, na página 11. Eu tenho um livro em casa aqui. O Credo de Atanásio nos dá o conceito Trindade ortodoxa, que é aceito como verdade na Igreja Católica. É a maneira da Igreja protestante e os evangélicos, quaisquer pessoa, para ser salvo. Antes de todas as coisas, é necessário que elas celebrem a fé católica. Verdade. Mas essa fé católica que nós adoramos um Deus em uma trindade, é a trindade em uma unidade. Porque existe uma pessoa do Pai, outra do Filho, outra do Espírito Santo. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Porém, não há 3 deuses, mas um Deus. Como eu disse, o primeiro mandamento não foi à toa escrito, o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Jeová é o único Deus, Yahvé. Mas há 3 pessoas juntas, são coeternas ou coiguais, de forma que em todas as coisas, como supracidade da unidade na Trindade e a Trindade em sua unidade, deve ser adorada. História da Igreja Cristã del Felipe escreve mais ou menos isso. Perguntas para refletir. Seu espírito é uma terceira pessoa da mesma forma que o Pai e o Filho? Como entende então João 20:22, onde diz que o Espírito Santo foi soprado por Jesus? Jesus assoprou o seu próprio Espírito. Ou outra pessoa que diz: e haver dito isso, assoprou sobre ele e disse-lhe: recebei o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus e o Espírito do Filho de Deus. Se Deus é 3, por que os 144.000 levarão o nome
apenas do Pai e do Filho? Isso está em Apocalipse 14, 1-4, que diz: E olhei, eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144.000, que em sua testa tinha escrito o nome de seu pai. E houve uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e com voz de um grande trovão é ouvido. E cantavam como cântico novo diante do trono, diante de 4 animais e dos anciões, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres. Esses são virgens. Esses são os que servem o Cordeiro para onde quer que vá. Eles são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Se Deus é 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, por que apenas o Pai e o Filho estão no trono? Em Apocalipse 22, 1 e 3. E por que devemos adorar apenas o Pai e o Filho? Apocalipse 5, 13. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro, como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Cordeiro de Deus, né? O Filho de Deus. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dados ao seu fruto de mês em mês. E as folhas das árvores são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela se Deus é composto por 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, porque Cristo disse que
unicamente o Pai conhece o Filho, e somente o Filho conhece o Pai. Mateus 11:27 diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Estão vendo, né, gente? Só existe um Deus e existe um Salvador. E o Espírito emanando de Deus e do Filho, né? Se Deus é uma unidade de 3 pessoas, por que Jesus omitiu a terceira pessoa, o Deus Espírito Santo, ao se referir unidade que existe entre o Pai e o Filho? Em João 14:10, João 17:21, 23, que diz: não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, em quem faz a obra. Deu para ver, gente? Interessante, né? Eu vou parar por aqui. Espera aí. Vamos terminar essa parte que é muito importante. Bom, para todos sejam um, como todo o Pai o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu dar-lhe-ei glória, que me deste, para que seja um. Como nós somos um, ele e eu